Fala pessoal, bom dia sexto ano, boa tarde ou boa noite, dependendo na hora que vocês forem assistir esse vídeo. Aqui é o professor Tiago, tá, do Colégio Cosmorama, da disciplina de Filosofia. Estou aqui para a gente poder dar uma relembrada, para a gente poder dar uma revisada no nosso conteúdo que foi trabalhado até agora, para que vocês consigam fazer de forma tranquila essa primeira avaliação, né, esse teste que está para chegar aí na semana que vem. Falei com vocês, né, que a gente ia dar uma revisada de leve, vai ser super tranquilo, tá? Então vamos lá, vamos começar, né, da primeira aula, né, famoso começar do início. Como tudo começou, galera? Da onde surgiu a filosofia? Quem foi o primeiro filósofo? Vão ser os temas que eu vou estar falando com vocês nesse momento. Segundo vários historiadores, pessoal, a filosofia ela surgiu na Grécia, na região localizada na Ásia Menor, tá? Entre o final do século VII a.C. e o começo do século VI, tá? a.C. A primeira escola filosófica foi a escola milesiana, na cidade de Mileto, berço dos filósofos. O grande matemático Tales, nascido em Mileto no ano de 625 a.C., é considerado o primeiro filósofo. Nessa época, a Grécia vivenciava um período de crescimento econômico e efervescência cultural. Então, galera, lembrando que eu falei para vocês já que naquela época o filósofo, né, por si só, ele não tinha essa profissão, né, não era uma profissão fundamentada, né, de certa forma, eram pensadores, eram retóricos, pessoas, né, inteligentes que se adentravam nesse ramo de ser um pensador, né, de ser um cara que vai propor reflexões através de diversos temas naquela determinada sociedade. Tales de Mileto, que foi o primeiro, né, filósofo conhecido como o pai da filosofia, né, ele era um matemático. Então a gente já tende aí a relembrar que nem sempre todo filósofo da época ele tinha, né, essa determinada profissão. Então, pessoal, vocês sabem que os primeiros filósofos, né, até mesmo depois de Tales, eles eram conceituados de certa forma. E essa forma nada mais é do que os pré-socráticos, tá? Cansamos de falar sobre eles, e os pré-socráticos são nada mais do que os primeiros filósofos a adentrarem na região ocidental. Então, assim, antes de Sócrates, que foi um dos maiores filósofos já conhecido pelo homem, né, que foi um dos pioneiros ali dessa grande e abrangente filosofia ocidental que a gente tem, antes dele existiram os pré-socráticos, que eram chamados de filósofos naturalistas. Lembre-se disso. E por que eles ficaram conhecidos como os filósofos da natureza, galera? Eles procuravam, como eu falei para você, buscar a racionalidade em tudo que era discutido naquele determinado momento, né? Eles começavam, né, a pensar, a observar as constantes redefinições que aconteciam na natureza, e isso estimulou a elaborarem argumentos coerentes e racionais sobre o elemento que dá unidade à natureza. Então, galera, foi uma reflexão sobre o que acontecia, né, sobre os elementos naturais ali da nossa Terra, do nosso mundo, sobre as coisas naturais que nós tínhamos em sociedade, que foi, né, o abrangente, que foi o que deu o nome a esses primeiros filósofos. Né, a gente tem alguns nomes importantes entre esses filósofos, vocês podem ficar tranquilos. Não vou citar nomes entre os pré-socráticos aqui, além do Tales, que eu já citei, porque eu quero que vocês foquem mais nesses nomes mais importantes. E até agora eu falei sobre Tales, então prestem atenção em Tales. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre os sofistas e vamos chegar em Sócrates. Então, pessoal, no período do apogeu de Atenas, desenvolveu-se a arte de se expressar bem. Esse fato contribuiu para a ascensão de um conjunto de pensadores denominados de os sofistas. Lembrando que a gente discutiu sobre isso nas aulas, os sofistas eles foram considerados os primeiros professores. Lembrem-se disso. Eles foram considerados os primeiros professores, né, porque eles ensinavam as pessoas a desculpa, eles ensinavam as pessoas, né, perante a sociedade, em troca, né, de dinheiro, em troca de pagamento, as pessoas, né, ensinavam as retóricas, né, as reflexões, a como conversar, a como falar, tratar sobre política, entre outros assuntos que era de interesse dessa pessoa que estava pagando essa determinada aula. Lembrando que Sócrates detestava de verdade os sofistas, porque ele achava
de suma importância, que o pensamento e a reflexão ela deveria ser passada, né, diante da necessidade, por intermédio de simplesmente construir o conhecimento e não vender esse conhecimento. Até porque Sócrates era um pensador que falava muito sobre os valores, sobre as morais também, né? Ele era norteado a filosofia dele através dos homens, e para ele não era correto trabalhar, não era correto vender essa sabedoria. Os sofistas não estavam nem aí para quem que eles iam dar aula, né? Eles não tinham esse intuito, esse valor, né? Essa ética, né? Eles não eram pessoas que procuravam ensinar através da ética, simplesmente ensinavam através do dinheiro. Então, Sócrates foi um dos pensadores super importantes desse momento, e ele era extremamente contra essa prática dos sofistas. Lembrando também, pessoal, né, que uma das características de Sócrates, né, que eu falei para vocês, era que só existe escrito hoje sobre Sócrates através dos seus discípulos, né, ou do seu próprio discípulo, que a gente pode falar que foi Platão, que escreveu bastante sobre Sócrates, porque o próprio pensador, o próprio filósofo, né, Sócrates, ele nunca escreveu um livro, ele simplesmente tratava e fazia refletir a sua filosofia através das praças, né, andando através da cidade, reunindo as pessoas, né, ele falava sobre a filosofia dessa forma, ele não escrevia a filosofia, né, a sua filosofia era acessível através da oralidade, né, através dos conceitos do oral, ele falava, ele procurava, ele propunha discussões, né? Era tão importante, era tão perigoso essas discussões que Sócrates propunha nas praças da cidade de Atenas, que ele foi condenado, né, por traição ao governo, enfim, por propor, né, que as pessoas se voltassem a esse governo de Atenas. E como a gente já conversou sobre isso também, ele não aceitou ser enforcado, ele não aceitou, né, a sua punição. Então, antes mesmo de ser condenado, antes de ir à morte, né, ele pegou, reuniu seus discípulos, começou a refletir e discutir com eles, até pegar um copo de veneno e tudo mais. Tem uma foto disso que eu vou trazer aqui para vocês quando a gente for fazer, né, quando eu for fazer a edição desse vídeo, eu vou jogar aqui para vocês a foto de Sócrates, que é muito importante, é muito legal vocês verem essa foto, porque vocês acabam vendo ela em diversos momentos e às vezes podem não reconhecer. Mas, enfim, por não aceitar essa forma de ser julgado, ele foi e tomou e morreu, né, da maneira que ele queria. Bom, pessoal, agora a gente vai começar a falar um pouquinho, né, sobre Platão, que foi um dos discípulos de Sócrates, né, e vamos apresentar algumas das suas ideias. Discutimos bastante as ideias sobre Platão aqui nas nossas aulas e vamos dar uma relembrada nelas, né? O cerne pensamento platônico se baseou em alguns conceitos fundamentais: o mundo das ideias, que é o mundo imaterial, imutável e eterno, e o mundo sensível, né, que é o mundo material, perceptível por intermédio dos sentidos. De acordo com Platão, o homem é formado de corpo e alma. Acredita-se que a alma era eterna e habitava no mundo das ideias, que sairia desse lugar para encarnar no corpo. O primeiro estágio, né, no processo, o Platão tinha um método dialético, né? Esse método dialético de Platão era assim: o primeiro estágio no processo de conhecimento em Platão é denominado pelas impressões ou sensações originárias dos sentidos. Essas percepções sensíveis são responsáveis pela opinião que formamos da realidade. A opinião representa o conhecimento que temos sem o ter buscado metodicamente. Entretanto, para o conhecimento ser verdadeiro, deve ultrapassar a etapa das impressões sensoriais, o plano da opinião e mergulhar na esfera racional da sabedoria, o mundo inteligível da dialética do pensamento. Então, galera, de acordo com Platão, a gente tinha duas formas de pensar, né? Era o nosso mundo das ideias, né? E esse mundo sensível. Então, esse mundo das ideias é nada mais do que a nossa opinião, né? A nossa opinião pessoal diante de um determinado conhecimento que a gente, diante de determinado de um assunto que a gente não tem conhecimento, né, que a gente não estudou, que a gente não se aprofundou. Quando a gente parte, né, sai dessa questão desse mundo das ideias, dessa primeira impressão, dessa opinião, e a gente passa a estudar aquele assunto, passa a construir um conhecimento sobre aquele assunto, é onde surge, né, essa etapa da sabedoria, né, do inteligível. Enfim, é quando começa a vir essa racionalidade para Platão. Então a gente tende
a ser racional, a gente tende a construir um determinado pensamento e sair desse nosso mundo das ideias, do nosso mundo pessoal, do nosso mundo da opinião, quando a gente estuda, quando a gente tem a racionalidade sobre aquele assunto.